Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de ontem, à saída do plenário, André Ventura falou aos jornalistas e fez um anúncio que provavelmente vai aborrecer bastante o futuro Primeiro-Ministro, que provavelmente, se não houver alterações na reunião da Direção Nacional do Partido Social Democrata, provavelmente voltará a ser Luís Montenegro e, portanto, André Ventura fez um anúncio que provavelmente vai minar essa candidatura e ainda, digo eu, pode ser o caso, não sei se será o caso, mas esta reunião da Direção Nacional do Partido Social Democrata no dia de hoje pode ser para anunciar que Luís Montenegro não será o candidato do Partido Social Democrata e pode também ser para anunciar a única coisa que me parece desbloquear a crise política que pode vir por aí. E, portanto, meus caros, eu já falo sobre esse assunto, vamos ouvir André Ventura e este anúncio e depois vamos fazer uma breve reflexão sobre o que se pode vir a passar. Isto só reforçou a nossa convicção de que é preciso mesmo avançar com uma comissão de inquérito, de que é preciso mesmo avançar com uma investigação. E eu deixo aqui a garantia que se o PS não o fizer por medo, por mudança de líder ou o que quer que seja, que o Chega avançará com esta comissão de inquérito. Porque o que assistimos hoje não foi uma queda normal de um governo. O que assistimos hoje foi um governo cair com estrondo, porque o seu Primeiro-Ministro se recusa a dar explicações evidentes e básicas e exigíveis em democracia e ainda tenta salvar-se com uma deturpação nunca vista, eu não me lembro nunca disto ter sido visto no Parlamento, à vista de todos e já sem vergonha nenhuma na cara. Isso é muito grave e eu acho que ninguém podia ceder nisto. Cedeu a Iniciativa Liberal, que enfim, também já tinha anunciado, para sermos honestos, que ia votar a favor. Mas avançar com uma comissão de inquérito também era mesmo preciso irmos a eleições? Não, mas isso dependeu do Governo. Nós só podemos ter um Primeiro-Ministro em funções que aceite ser Primeiro-Ministro, Primeiro-Ministro a tempo inteiro, não pode ser Primeiro-Ministro e estar a receber ao mesmo tempo, seja ele de empresas, do que é que seja, não pode, é o que diz a lei, não é um regime igual aos outros, nem sequer a outros titulares de cargos políticos, o Primeiro-Ministro não pode, foi o que aconteceu. 2, o Primeiro-Ministro tem que dar explicações do seu património, recusa-se a fazê-lo de forma clara, quando todos os dias saem notícias perturbadoras sobre a sua conduta e sobre o seu património. E queria o quê? Que o Parlamento lhe dissesse, Sr. Primeiro-Ministro, está tudo bem, faça o que entender. Não, isso é próprio das ditaduras, isso é próprio dos regimes absolutos. Nós não vivemos nem numa ditadura nem num regime absoluto, fazemos o que os deputados devem fazer. Sr. Primeiro-Ministro, explique lá, por favor. Pediram-se explicações uma vez, 2, 3, 4, explicações nunca vieram e só quando nós obrigámos a uma moção de censura é que o Governo vai ao Parlamento prestar explicações. Portanto, ninguém provocou a queda do Governo. O Governo hoje demitiu-se. A única diferença foi uma questão formal entre Luís Montenegro se demitir ou vir ao Parlamento pedir a sua demissão. Luís Montenegro sabia, e depois do que disse hoje mais ainda, que o Chega nunca em circunstância alguma, neste contexto, poderia dizer ao Sr. Primeiro-Ministro, tudo bem, nós concordamos, nós vamos deixá-lo protegido e o Sr. Primeiro-Ministro poderá fazer o seu caminho. Isso não se chama dar estabilidade. Isso chama-se branquear condutas ilegais e nós não podemos fazer isso. Bom, meus caros, esta foi a intervenção de André Ventura em resposta aos jornalistas e eu gostava de deixar algumas notas, não só sobre o que disse André Ventura e sobre o anúncio que fez, mas também sobre o futuro político do país. Ora, eu acho que há várias questões. Em primeiro lugar, o Chega a avançar com uma CPI vai deixar cair por terra qualquer negociação que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata possam fazer. O Chega vai poder avançar com a CPI na próxima legislatura para o eventual caso de Luís Montenegro ainda ser o líder do PSD candidato às próximas eleições e digo-vos, vai depender um bocadinho da reunião de hoje da Direção Nacional do PSD, eu não sei se será o caso de Luís Montenegro se manter. Eu acho que andavam a manter o apoio publicamente a Luís Montenegro para não aparentar instabilidade política dentro do próprio partido. Mas eu acho que, sendo que esta foi a conclusão dos acontecimentos no dia de ontem, eu acho difícil que Luís Montenegro ainda assim possa manter o apoio do Partido Social Democrata. Eu acho que caminhamos para uma altura de instabilidade política muito grande em Portugal e daqui para a frente é o que eu acho que será, porque se Luís Montenegro se mantiver e vai manter as linhas vermelhas e a coligação é impossível neste momento, vai continuar com um governo de maioria relativa se vencer as eleições e esse governo de maioria relativa vai estar ainda mais castigado por causa da nuvem de suspeição que há por cima do Primeiro-Ministro, caso seja Luís Montenegro. Portanto, no meu entender, só há uma forma de desbloquear esta crise política. A esquerda não terá maioria brevemente. Maiorias absolutas não me parece ser a altura delas. E, portanto, isto vai ser uma altura de coligações se queremos ter uma maioria absoluta. Como é que isto vai funcionar no meu entender? Só há uma forma e uma figura mediática que não está na política e pode voltar, que pode desbloquear esta crise. E essa figura, goste-se ou não dela, considere-se ou não o que se considera, independentemente do seu próprio partido, Pedro Passos Coelho.
é a figura que pode desbloquear esta crise política. E é de uma forma muito simples. Pedro Passos Coelho, se assumisse a liderança do PSD, poderia desbloquear a coligação com o Chega e poderia deixar cair as linhas vermelhas. Ora, eu não considero que mesmo Pedro Passos Coelho tivesse maioria absoluta. Acho que não teria. E, portanto, teria de fazer a coligação com o Chega. E isso seria uma forma de termos uma maioria de direita, de implementarmos agendas que fazem falta ao país, nomeadamente do controle da imigração, etc., e de termos a coligação feita. Mas isso tem um preço. E toda a gente compreende qual é que é o preço. Se Pedro Passos Coelho voltar ao Partido Social Democrata, podemos ter o Chega a diminuir na Assembleia da República. O que é que eu acho? Eu acho que é preferível uma maioria de direita a governar do que uma maioria de direita que tenha apenas uma vitória de café porque não se entendem entre si. E, portanto, eu acho que há um preço a pagar para termos uma maioria de direita no governo e eu, da minha parte, acho que faz sentido pagar esse preço. Pedro Passos Coelho voltar, fazer a coligação, termos uma maioria de direita e, efetivamente, termos as modificações que o país precisa e termos uma liderança forte de pessoas sérias, que me parecem ser pessoas sérias, a gerir o país sem polémicas, com estabilidade e com as agendas certas a serem implementadas. Esta parece-me ser a solução para a crise política atualmente. Não sei se vai acontecer, acho difícil, sinceramente acho difícil. Agora, também temos que ter outra noção. Se não for Pedro Passos Coelho, o Partido Socialista não tem figuras relevantes, e ainda bem, diga-se de passagem, que eu não quero maiorias do Partido Socialista, mas não tem figuras relevantes que possam unir o Partido Socialista à esquerda e que possam galvanizar um grande eleitorado ao Partido Socialista novamente, pelo menos no curto prazo. E, portanto, eu acho praticamente impossível uma maioria de esquerda. Acho ainda assim que a direita vai voltar a ter maioria, mas a maioria de direita só pode ser útil se o líder do PSD deixar cair as linhas vermelhas e fizer a coligação e tivermos um governo de estabilidade, de controle de imigração e de todas as questões que nós precisamos. Não sei se Pedro Passos Coelho vai avançar, mas esta parece-me ser a única solução viável para que não haja uma crise política constante, porque convenhamos, Luís Montenegro avança. Luís Montenegro vai ser mandado abaixo na primeira oportunidade com uma moção de censura, com uma maior suspeição criada à volta de si, com uma CPI a decorrer que pode vir a descobrir coisas que podem não ser agradáveis para a vida política de Luís Montenegro e, portanto, eu considero que à primeira oportunidade, um governo com maioria relativa vai cair novamente. E depois Marcelo Rebelo de Sousa já vai estar numa fase em que não poderá marcar eleições, terá de nomear um primeiro-ministro à semelhança do que é feito em França, e depois isto fica para resolver eventualmente para o Almirante Gouveia e Melo. O Almirante Gouveia e Melo vai marcar eleições outra vez, porque não terá outra escolha, porque o primeiro-ministro selecionado vai cair novamente, iremos a eleições outra vez, e enquanto Luís Montenegro se mantiver no cargo de primeiro-ministro, vamos alternar entre maiorias relativas que vão cair à primeira oportunidade. E, portanto, estamos a entrar numa fase histórica da política portuguesa, histórica no sentido em que eu acho que é inédito o que se está a passar na política portuguesa e, portanto, nesta medida eu considero que era importante que houvesse uma figura que unisse a direita e a figura que poderia unir a direita era precisamente Pedro Passos Coelho, porque eu estou certo que ele deixaria cair as linhas vermelhas e, portanto, basicamente era isto o que me parecia. Se eu acho que vai acontecer, acho difícil. Acho que se avizinham por aí tempos difíceis de instabilidade política, criados principalmente por Luís Montenegro e vão ser mantidos também por Luís Montenegro porque ele não tem condições políticas para continuar e vai-se manter no cargo sem vergonha nenhuma na cara. E, portanto, basicamente era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. A CPI vai avançar, seja do Partido Socialista, seja do Chega. Luís Montenegro, se quiser manter como Primeiro-Ministro e se não se quiser manter como Primeiro-Ministro, acho que a CPI avança na mesma e vai ter que se sujeitar a responder às perguntas que andou a evitar durante praticamente um mês. E, portanto, era isto, meus caros, que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.